Boa noite a todos. Meu nome é Isadora Rodrigues. Eu sou diretora de Relações Externas do Diretório Acadêmico da FASE. Hoje, no nosso primeiro Café com Prosa, que tem como tema Movimento Estudantil e Representatividade, nós convidamos a Ana Júlia Mansur e a Júlia Soares. Ambas são acadêmicas de medicina e elas são coordenadoras da DENEM e elas vão falar sobre o tema para a gente. E durante a apresentação será disponibilizado um formulário. Nesse formulário, vocês preenchendo, já vai estar contabilizada a presença e, consequentemente, já vai estar garantindo o certificado. Ao final da apresentação, as meninas vão tirar algumas dúvidas que forem surgindo e comentários também vocês podem estar mandando, enviando no chat que a gente vai estar olhando. Eu vou passar a palavra agora para elas. Eu espero que vocês aproveitem o nosso Café com Prosa e é isso. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Júlia Mansur e eu sou coordenadora regional da DENEM, na Sudeste 2, que corresponde ao estado de Minas Gerais. E esse ano eu estou responsável pela FASE, assim como no ano passado, e é um prazer continuar esse trabalho e construção do movimento estudantil com vocês. Além disso, eu sou coordenadora de educação da DENEM, estou no grupo de trabalhos voltados às escolas médicas pagas. Também sou membro efetivo interno do Conselho Federal de Medicina pela DENEM. E hoje a gente vai fazer um panorama bem histórico nesse primeiro momento, sobre toda a trajetória do movimento estudantil, desde o início das primeiras universidades do Brasil. Então, nesse primeiro momento é bem um panorama mesmo, histórico, muito conteúdo, mas espero que vocês consigam acompanhar certinho aí, e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ir mandando, que no final a gente abre para um debate melhor, tá bom? Pode passar, por favor. Então, vamos começar bem no início mesmo, 1808, quando a família real portuguesa ela chega no Brasil. E a partir daí é que a gente vai ter a criação da primeira faculdade dentro do nosso país. Lembrando que antes disso a gente não tinha nenhum conhecimento formalizado através de instituições, universidades e faculdades. Isso não existia no Brasil. Então isso chega em 1808 com a família real. Então, o que a gente já tira a partir do primeiro momento? Que o ensino no Brasil, o ensino superior brasileiro, ele começa já com uma pauta elitista, né? Ele já é trazido pela família real. Então, as pessoas que vão estudar nessa faculdade, elas são elite econômica e são elite intelectual, composta por homens brancos e nesse primeiro momento, né? E aí é uma pergunta que a gente sempre se faz, principalmente hoje em dia, né, pensando no ensino popular, como a gente entende hoje, a quem era destinada essa faculdade, né? Para quem que esse conhecimento era produzido, né? A quem ele se destinava. Porque, com certeza, os interesses da população, da grande maioria da população do nosso país, não era. Então, em 1808, com a criação da Faculdade de Medicina de Salvador, né, que foi a primeira faculdade de medicina do nosso país, e já foi nesse ano. Pode passar. Aí, ao decorrer desses anos, em 1827, a gente continua com esse conhecimento dessa forma, né? As pessoas que frequentavam a faculdade, as pessoas que tinham acesso a esse ensino, continuava sendo a elite branca e europeia, né? Porque nesse primeiro momento as pessoas europeias elas vêm migrando para o Brasil e elas que têm acesso a essa faculdade. Nunca é o povo nativo, nunca é o povo indígena que tem, né, que tem acesso a esse local. É sempre voltado à elite. E aí, em 1827, a gente já começa a ter uma organização em clubes e sociedades acadêmicas. Ainda não é nenhum centro, nenhum diretório acadêmico, mas já são alguns clubes que vão debater um pouco da educação, de como que esse conhecimento ele é passado dentro da faculdade, dentro da universidade.
E, além disso, a gente vai ter o envolvimento, né, dos estudantes em algumas questões, como a abolição da escravatura, republicanismo e outras pautas que estavam sendo levantadas na Europa, né, já estavam começando a pensar nisso. Eles começam a trazer isso para a realidade da universidade brasileira. Mas sempre lembrando, quem estava debatendo essas pautas, quem estava discutindo o tema, era sempre a elite branca europeia, né? Nunca era o nosso povo que, né, construía esse debate. Então é importante ressaltar isso. Pode passar. Aí, no início de 1900, né, aí a gente começa a ter a efetivação da representatividade estudantil no Brasil, né? Especialmente em 1901, que a gente tem a criação da Federação Nacional dos Estudantes, e em 1900, que é o 11 de agosto. Essa foto que está aí são as pessoas que compunham o centro acadêmico. Vocês podem observar quem compunha, né, o centro acadêmico. A gente não tem nenhuma diversidade, até porque a universidade e a faculdade à época não era diversa, né? Só um tipo de pessoa estudava nesse local, então o centro acadêmico nos mostra isso, né, por si só. E aí, em 1910, a gente tem a criação do Congresso Nacional dos Estudantes, né, o CNE. Pode passar. Agora eu vou trazer um pouco para você, saindo um pouco só da visão do Brasil, agora a gente vai entender um pouco do contexto da América Latina, o que estava acontecendo nessa época, que a gente teve um movimento revolucionário muito importante em 1918, na Argentina, que é a Reforma de Córdoba. Essa reforma ela foi extremamente importante, porque Córdoba sempre foi conhecido por ser um centro do autoritarismo, né, um ensino universitário muito rígido, sempre visando a disciplina extrema dos seus estudantes, dos seus acadêmicos, e a universidade, tanto nesse local quanto no resto da América Latina, as poucas que existiam, essas universidades, essas faculdades, elas não tinham autonomia, né? Os estudantes eles não podiam se expressar da maneira que eles pensavam realmente, e era um ensino muito em caixas, né? Quem estava transmitindo conhecimento, os professores à época, eram pessoas muito mais velhas, pessoas com outro tipo de visão de mundo e que não aceitavam nenhum tipo de debate, não aceitavam ser contestados, não aceitavam nenhuma outra forma de conhecimento lá dentro. Então, a reforma de Córdoba, ela essa foto traz o manifesto de Córdoba, né? O que eles escreveram lá. E uma das principais pautas, as principais questões que eles traziam para a gente é da autonomia universitária e de realmente abaixo essa repressão a esse ensino tão decadente. E aí eu trouxe essa frase que, para mim, é a mais marcante, que as universidades tornam-se, assim, o reflexo fiel dessas sociedades decadentes, determinadas a oferecer o triste espetáculo da imobilidade senil. Ou seja, a universidade ela vai literalmente funcionar como um espelho do que o meio acadêmico é, né? Principalmente das pessoas que compõem as cadeiras, né? De quem eram os docentes à época. E de serem pessoas senis que não fazem nada para mudar o ensino, elas não fazem nada pelo ensino e só passam um conhecimento muito engessado e um ponto de vista que não mais condiz com a realidade. Pode passar. Agora, retomando um pouco, alguns anos depois, agora para o Brasil novamente, em 1931, a gente está na Era Vargas, né? É importante lembrar que a Era Vargas trouxe muitas mudanças para o nosso panorama político do Brasil, não só no campo de educação, mas no campo político como um todo. E, inclusive, isso vai. Porque é nessa época que a gente vai ter a efetivação do movimento estudantil, né? Então, agora os estudantes eles vão realmente se organizar em entidades representativas, que são os centros e diretórios acadêmicos. Lembrando que a construção do primeiro foi lá em 1903.
Mas aqui, em 1931, Vargas vai efetivar isso, né? E, além disso, em várias outras universidades, várias outras faculdades espalhadas pelo Brasil, a gente tem a criação efetiva dessas entidades, o que antes era restrito a um estado ou outro. E aí, em 1937, a gente tem a criação da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que até hoje é a nossa entidade representativa de todos os cursos, né? Não só da medicina, da enfermagem, da psicologia, da história, enfim, de todos os cursos. A nossa efetivação acontece pela UNE, né? Desde lá, 1937. E em 1940, por um decreto-lei, Vargas vai oficializar isso, né? Então, ele ativa de todos os estudantes do país. Pode passar, por favor. Avançando um pouco nas décadas, em 1960, a gente tem o projeto de universidade. Ainda é um projeto que traz vários avanços, é algo muito progressista, traz ótimas ideias, começa a pensar, aqui essa universidade, aqui esse ensino superior ele vai servir, né? Será que ele tem que trazer pautas políticas? O estudante ele tem que estar envolvido na construção do seu país? Porque a gente sabe que a construção efetiva de um país, ela se dá pela política, né? Não só política no sentido de partidarismo, nem nada desse tipo, mas dessa construção mesmo em conjunto dos estudantes e da sociedade. Então, já em 1960, isso é pensado, mas ainda com algumas questões problemáticas, né? Por exemplo, a universidade ela ainda não tem total autonomia, ainda as coisas são um pouco engessadas, principalmente em questão do ensino e dos docentes, né? O professor ele não tem tanta autonomia no quesito voz, do que ele vai dizer, ainda é um pouco complicada essa questão, mas em 1962 a gente já tem os seminários nacionais de reforma universitária, né? E realmente essa discussão mais acirrada do papel da universidade dentro de um país. Ainda em 1962, a gente tem a Univolante, a greve de 1/3, talvez vocês se recordem um pouco da greve de 1/3 das aulas de história, e é muito importante isso, e é algo que ficou bem marcado, porque a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, ela vai passar com uma caravana por praticamente todas as universidades brasileiras, que ainda não são tantas, né, não da quantidade como temos hoje, mas para levar os estudantes para a luta, né? Assim, hoje em dia a gente faz o trabalho de base, chamando o estudante para a luta. A época eles realmente iam, buscavam o estudante mais ativamente. E aqui em 62 eles buscavam pela paridade nos órgãos colegiados. A gente sabe que um órgão colegiado é onde várias decisões da universidade são tomadas, né? Em um órgão colegiado, decisões do ensino e, enfim, de coisas importantes da faculdade são tomadas. E à época, né, antes disso, os estudantes eles não tinham um centro, um diretório acadêmico, não tinha a mesma paridade. Então, o voto valia menos do que, por exemplo, quem estava diretamente responsável pela universidade, diretores, enfim. E o que a Uni lutou aqui por isso foi dessa paridade. Não, o nosso voto vale a mesma coisa, o estudante tem, né, direito à voz e o voto, e esse voto vai valer a mesma coisa. Então, é muito importante ressaltar isso. E pode passar. Agora, vamos adentrar em um momento emblemático da nossa história, né? É impossível falar de movimento estudantil, é impossível falar de história sem relembrar de alguns momentos muito difíceis, né? Da história brasileira. Em 31 de março de 1964, os militares vão depor o presidente João Goulart, que na época, né, democraticamente eleito, então ele foi deposto. Por isso que eu coloquei em caixa alta golpe de 64. Ele foi democraticamente eleito, ele foi deposto por militares. E aí, em 1º de abril, vejam, sigam comigo a linha, né, a linha histórica. 31 de março. Então, logo em 1º de abril, os militares vão incendiar a sede da UNE. Aí tem a foto para vocês, um momento muito triste,
ficou marcado para sempre, para todo mundo que é do movimento estudantil. Colegas de luta morreram aí, né? Então é sempre um momento de muita reflexão, muito triste. E porque assim, né? Um dia depois que os militares implementam um golpe, um dia depois eles vão e incendeiam a sede da maior representatividade dos estudantes do país. O que isso mostra para a gente? O que significa? Significa muito, isso é muito simbólico, né? Significa que o estudante ele não vai ter direito à voz, ele não vai ter direito a voto e decisões em questões da sua educação, ele não pode falar nada porque é um jovem rebelde revolucionário. Não é por causa, não é isso, né? Porque o jovem ele quer realmente participar da construção do seu ensino, ele quer ter a tomada de decisões, né? O estudante ele tem todo o direito de construir a universidade, afinal ele faz parte dela. E os militares, né? O autoritarismo total. Então, em um regime ditatorial, a gente não tem direito à voz, né? Em um regime ditatorial, a sede da Uni é incendiada. Não só em um regime militar, mas em um governo totalmente autoritário, o estudante, ele tenta nos calar de toda forma, né? Enfim. Fico até triste pelo momento histórico que estamos vivendo em 2021, né? Com tanto silenciamento da gente. Pode passar. Agora, avançando um pouco mais na década, 1968, em outubro, durante o CONUNE, que é um evento importante da Uni, a gente vai ter a prisão de 700 estudantes. Então, o que isso tudo significa, né? O que a gente está fazendo aqui, a construção do movimento estudantil, os debates, todos os espaços que a gente constrói, vocês imaginam viver em uma era em que você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre política, você não pode falar sobre a construção do seu ensino, você não pode falar sobre o que está acontecendo no seu país, senão você é preso. Se é preso, você é caçado, você é morto. Assim. Isso é o maior absurdo, é a maior atrocidade que um país pode viver. E em dezembro, né, poucos meses depois, a gente tem o decreto do AI-5, em que a população vai sofrer a restrição das liberdades. E em 69, um ano depois, a gente tem o AI-5 universitário. É importante lembrar que nesse AI-5 universitário, todas as práticas de liberdade de discussão dentro da universidade, elas são retiradas. E é nesse momento que a gente tem a expulsão de vários universitários de dentro dos seus locais de ensino. Na UFMG, a gente teve vários casos perto daqui, né? Para mim, que é de BH, e acho que vocês também. Algo tão perto, né, da gente, você pensar que você podia ser expulso do seu ensino só porque você discordava ou queria debater algo, enfim, construir um espaço como esse. E a gente tem a reforma universitária nessa mesma época, e que traz para a gente o princípio de autoridade e disciplina, né? E como isso? O ensino ele vai se voltar mais a questões técnicas, o ensino ele fica extremamente técnico, algo que vai totalmente contrário, né, ao que grandes educadores como Paulo Freire, e entre vários outros, pensam, né? A universidade como um instrumento transformador do ser, a universidade e o ensino como literalmente uma quebra de correntes, né? O saber é uma quebra de correntes e ele te dá várias possibilidades, ele te dá a liberdade de pensar. Então, essa educação, ela não é transformadora, ela só vai te dar um ensino técnico de alguma coisa, né? Isso já linka na nossa cabeça a medicina num modelo extremamente biomédico, só com os saberes muito técnicos, posologias, números, coisas muito técnicas, e menos voltado para a transformação, menos voltado para o ser, menos voltado aos reais interesses da nossa população. Que a gente sofre com isso até hoje, né? Dentro da nossa universidade, a gente não conseguiu retomar isso até hoje. E a gente, ainda nessa época, a gente tem a maior abertura para a rede privada. Isso aqui é extremamente importante, porque depois desse período, depois da década de 60, a gente nunca mais retomou a uma universidade pública à frente da universidade privada. Então, a partir daqui, é um marco para a mercantilização da educação, a partir daqui a rede privada ela entra com tudo, e o ensino ele se torna cada vez mais privado.
Agora que na década de 70, o panorama histórico, político já começa a mudar um pouco. A gente tem a reestruturação do movimento estudantil, e aqui vários pensadores, um dos principais, o Sérgio Arouca, eles já começam a pensar na reforma sanitária, né, que vai dar a base para a criação do SUS. Então, aqui, esse início da década é muito importante, sendo que na segunda metade a gente tem a retomada das manifestações. Eu coloquei até uns exemplos aí para vocês, de várias manifestações que começaram a estourar ao longo do nosso país, né, em vários locais. E em 79, a gente tem o Congresso de Reestruturação da UNE. Então, aqui a UNE ela vai voltar a ser reestruturada e os estudantes vão voltar a atuar. Pode passar. Em 85, né, a partir do final da década de 70 até 85, a gente tem o processo de redemocratização, acontece o Diretas Já, enfim. Então, todo esse processo, né, de volta do país à sua democracia. E aí, em 85, né, em outubro, a gente vai ter o reconhecimento, né, através de uma lei da UNE, dos DCEs, né, que são dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, como as entidades representativas dos estudantes. Então, em 85, a gente tem essa retomada. Em 86, a gente tem a convocatória para a 8ª CNS, né? Que é aqui que a gente vai criar o SUS. Daqui são tiradas as bases de tudo do SUS, a partir da reforma sanitária que já começou lá na década de 70, né? Então, aí a gente tem essa premissa, que é a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, que é a base do SUS. E a gente tem a estruturação do movimento estudantil para ocupar a CNS, né? Então, os estudantes de medicina ali já se organizando enquanto uma pré-DENEM, a gente já se mobilizou para poder ocupar a CNS e ter voz e ter participação na criação do SUS. Por isso que é tão importante. Pode passar. E aí, agora, chegamos até que em 2 de agosto de 1986, né, no 17º Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, na cidade de Fortaleza, a gente já sabe isso, né, como um marco para a gente tem a criação da DENEM. Antes disso, por que 17º Encontro Científico, né, sendo que a executiva foi formada nesse ano? Como assim já tiveram 17 antes? Bom, os estudantes de medicina, eles já se organizavam, eles já se reuniam para debater política, saúde, a conjuntura do país, o que estava acontecendo, eles já se encontravam e já debatiam. Então, mas foi nesse encontro que que as pessoas à época, né, realmente decidiram, a gente precisa do movimento estudantil da medicina, a gente precisa tomar à frente certas questões de políticas de saúde e temos questões próprias para debater, então a gente vai levar esse movimento dessa forma. Pode passar. E aí trouxe um pouco do Sistema Único de Saúde, né, nos nossos princípios, a universalidade, integralidade e equidade, acho que todo mundo conhece bem isso, né? Na sua organização, a hierarquização, descentralização e controle social, que é como o SUS deve se organizar, e uma contradição que veio aí, que é a livre iniciativa à rede privada, né? Que é algo um pouco contraditório, visto que é dever do Estado, enfim. Pode passar. E em 1995, a DENEM se torna membro pleno da Federação Internacional dos Estudantes de Medicina, que é IFMSA, e então, desde esse ano, nós temos direito à voz e voto dentro das plenárias lá dentro, até hoje. Pode passar. E aqui eu queria trazer o último resgate histórico, algo que está bem pertinho da gente, das últimas coisas que a DENEM tem feito, tem atuado. No 15 e 30 de março de 2019, muitos de vocês devem se lembrar, talvez até alguns já estiveram lá, não sei, das manifestações em defesa da ciência e da educação, o que a gente permanece convicto até hoje. E a partir disso, de tudo isso, no ano passado, vocês podem acompanhar todo o nosso histórico nas nossas redes sociais, ver tudo que a gente defende, tudo que a gente constrói, tudo que a gente debate e todos os locais que a gente ocupa. É isso, gente. Muito obrigada. Pode passar, amiga. Boa noite, gente. Vou me apresentar aqui primeiro, né? Meu nome é Júlia.
Eu sou assessora de planejamento da DENEM e também sou coordenadora regional, junto com a Naju. Eu também sou coordenadora geral do meu DA, sou representante de turma, essas coisas todas aí de representação estudantil a gente está atuando, né? Então, hoje a gente vai, agora que a Naju já trouxe esse resgate histórico perfeito para a gente vai conversar um pouquinho sobre democracia e representatividade, especificamente no movimento estudantil de medicina, que a nível nacional e internacional é representado pela DENEM. Mas é importante a gente saber um pouquinho desse debate também para a gente pensar não só a atuação da DENEM, mas também do DA, do CA, da própria UNE e também da nossa política institucional aqui no Brasil, né? Para a gente perceber o que está legal, o que está precisando mudar e como fazer isso também, né? Pode passar. Primeiro, vamos conceituar, então, o que é democracia e o que é representatividade. A democracia ela pode ser definida como arranjo institucional para se chegar a certas decisões políticas que realizam o bem comum, sabe? Cabendo ao próprio povo decidir através da eleição de indivíduos que se reúnem para cumprir-lhe a vontade. Ou seja, né, democracia, do jeito que a gente tem atualmente, é dessa forma, né? A gente escolhe uma pessoa para nos representar a nível institucional e essa pessoa vai tomar decisões políticas de acordo com os nossos interesses, né? Pelo menos teoricamente é assim. Já o conceito de representatividade pode ser definido como qualidade de alguém, de um partido, de um grupo, de um sindicato, enfim, acrescentando aí de um diretório acadêmico, de uma executiva de curso, cujo embasamento na população faz que ela possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome. Ou seja, né, quando a gente fala sobre embasamento na população, significa aí uma comunicação de pertinho com as pessoas que a gente representa ou com as entidades que a gente representa. Então, quando a gente fala em democracia representativa, não basta apenas processos institucionais de eleição, né? Tem que ter uma comunicação efetiva para que a gente consiga, de fato, entender as necessidades das pessoas que a gente representa, né? E como que a gente vai defender de uma forma que contemple a maioria das pessoas e, idealmente, todo mundo, né? Pode passar, amiga. Quando a gente fala na DENEM, então, a gente tem uma estrutura democrática muito bem organizada, a gente vai ter várias instâncias deliberativas, e aqui a gente organizou da maior para menor, né? Nosso maior evento deliberativo é o ECEM, aquele mesmo evento em que a DENEM foi criada, lá em 1986, que a Naju trouxe para a gente. O ECEM é um encontro científico do estudante de medicina, lá a gente vai tirar os posicionamentos da DENEM. Esses posicionamentos, eles só vão parar de vigorar quando vier um contrário a ele. Então, sei lá, o posicionamento do ECEM de 2019 ainda está em vigor aí na DENEM, a não ser que venha um falando exatamente o contrário a ele. Então, a gente tem vários posicionamentos, né, coisas que a gente defende, que a gente acha importante, e aí, nesse evento, no ECEM, todo estudante que estiver presente tem direito à voz e voto. Então, por isso que é a nossa maior instância deliberativa, né? A nossa instância em que mais pessoas votam, mais pessoas, na verdade, que mais pessoas votam, né? Falar, todo mundo pode falar em todos os eventos. E aí, o nosso segundo evento é o COBREM, que é o Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina. Nesse, não vão ser todos os estudantes que vão votar, todos vão poder falar suas opiniões e tudo mais, só que só os delegados vão votar. E esses delegados vão ser definidos a partir da quantidade de alunos que tem em determinada universidade. Então, por exemplo, aqui na Universidade de Itaúna, que é onde eu estudo, a gente tem mais ou menos 600 alunos. Então, a cada 100 a gente manda um delegado, ou seja, 6 delegados para votar no COBREM. E aí lá a gente vai, além de discutir sobre o planejamento e atuação da DENEM para o ano que se segue, a gente também elege a nova gestão. Que são, por exemplo, eu fui eleita, mas atualmente, né, como a gente está vivendo uma pandemia, não teve um evento presencial. Então, a gente não foi eleito em COBREM, a gente foi eleito em ROEX, que é a nossa terceira maior instância deliberativa, que a gente consegue fazer de forma online, porque não é um evento tão cheio de espaços, né, como oficinas, essas coisas, então é tranquilo de fazer online.
E aí a gente foi eleito como gestão provisória, né, para a gente ser efetivado de fato, assim que a gente conseguir fazer um evento presencial, que vai ser o Cobrem, para a gente virar só gestão e não gestão provisória. E aí, falando da ROEX, né, que é a nossa terceira instância deliberativa, todo centro acadêmico e diretório acadêmico tem direito a um voto. Então, vocês percebam, né, vai diminuindo aí as pessoas que votam, entre aspas. No ECEM é todo mundo, no Cobrem os delegados, na ROEX, os CAs e DAs. E aí depois vem a coordenação nacional, que é a própria gestão da DENEM, né? Aqui a gente vota coisas mais assim, de acordo sobre a atuação da DENEM, mais de forma organizativa, assim, né? E tira alguns posicionamentos sem ferir nada do que foi tirado em ECEM, que a gente não pode ferir nada do que todos os estudantes decidiram coletivamente. Então, a coordenação nacional, aí, quem vai votar vão ser as coordenações regionais, a CREX, que é a Coordenação de Relações Exteriores, e a SED, que são os líderes, aí, entre aspas, que respondem, entre aspas não, né, os líderes da DENEM, que respondem pela DENEM juridicamente, né, e tal, são as três pessoas que organizam aí a nossa atuação, assim. Claro que tudo é discutido coletivamente e tal, mas é importante sempre ter uma liderança em alguma entidade para que as coisas não fiquem perdidas, né? E, por último, a gente tem a reunião regional, que é a nossa última instância deliberativa aí, já que, apesar de todos os CAs e DAs votarem, né, que é mais ou menos parecido com a ROEX, é um evento regional. Então, por exemplo, a Sudeste 2 fez uma reunião regional. Então, o que for tirado ali, o que for deliberado ali, vai compreender apenas Minas Gerais. Vai ser só o que nós, Sudeste 2, vamos fazer de acordo com o que foi discutido com CAs e DAs. Já na ROEX é uma coisa mais a nível nacional, porque, né, de todos os órgãos executivos a nível nacional. Então, a gente tem aí uma estrutura democrática muito bem efetivada, mas o nosso debate sobre democracia representativa não para apenas nessa questão de eleição, né? E democracia e tudo. Pode passar, amiga. A gente também tem essa questão da representatividade, que é o rolê da comunicação. Então, para facilitar esse nosso trabalho, a gente divide o Brasil em 8 regionais. Então, a gente vai ter, vocês percebam que é diferente do IBGE, né? Então, a gente tem 8, a Norte, Centro-Oeste, Nordeste 1 e 2, Sudeste 1 e 2, Sul 1 e 2. A Sudeste 2 é a gente, Minas Gerais, né, onde a FASE está, onde a gente é coordenadora regional, eu e Naju. E aí, só para título de exemplo, né, a gente divide todas as escolas médicas entre os coordenadores regionais para a gente ter uma comunicação mais efetiva. Então, são 47 escolas médicas aqui em Minas, né? Então, cada coordenador regional é responsável por mais ou menos 2 escolas médicas aqui em Minas. A Naju, como ela disse, responsável por essa comunicação com a FASE, com o DACAF. Então, ela está sempre trocando ideia com o pessoal do DA, para trocar informações, para ajudar em mobilização estudantil, né? Fazer algum debate importante, auxiliar nesses cafés com prosa, por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo fala, né? E também para pegar informações mesmo para a DENEM conseguir ter uma visão mais ampla do que está acontecendo a nível nacional. O último exemplo que a gente tem é que a Coordenação de Políticas de Saúde da DENEM criou um formulário para a gente saber mais ou menos como está o cenário de vacinação do Brasil. E aí, a Naju pegou esse formulário, mandou para o DACAF, pediu para o DACAF responder. E aí eles responderam, né, a gente tem as informações agora. E aqui em Minas, pelo menos, a gente conseguiu uma porcentagem muito boa, né, um espaço amostral muito bom. A gente conseguiu resposta de 90% das nossas escolas. Então, agora o processo de coleta de dados acabou, a gente vai para a análise e aí depois vai sair os resultados, todo mundo vai ter acesso. Pode passar, amiga. E aí, já falamos sobre processos democráticos, né, de eleição e tudo mais. Já falamos sobre a comunicação, mas falta também a gente falar sobre a questão de que a representatividade, ela também precisa passar por um processo de consciência coletiva. Porque, assim, a gente entende que a gente vive
numa sociedade bastante individualista e muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de pensar coletivamente, né, de pensar no outro e de entender as limitações, né, ou então as necessidades da outra pessoa. Então, as entidades representativas também têm um papel fundamental na conscientização. Então, é necessário fazer debates, estar sempre em contato e conseguir mostrar a realidade de todo mundo ali, né? Então, por exemplo, o Dallas, que é o diretório acadêmico aqui da UIT. Se a gente estiver, sei lá, passando por um processo de volta às práticas, né, os campos de prática e tudo mais, a gente precisa conseguir contemplar todo mundo. Então, é importante que a gente pense naquelas pessoas que são grupo de risco e que precisam ser vacinadas, ou então é necessário que elas não sejam obrigadas a voltar nesse momento, mas que tenham reposição depois. Então, é nesse sentido, né, conseguir chegar num tipo de mobilização que consiga compreender a realidade de todo mundo. E aí, para fazer isso, a DENEM já desenvolve diversos debates internamente sobre diversos temas, para que a gente consiga ter uma visão mais ampla sobre a realidade do Brasil, dos estudantes, né, das universidades, para que a gente consiga mobilizar de uma forma inclusiva e que contemple a maioria das pessoas. Então, a gente tem aí alguns debates que eu vou só citar, que é a determinação social do processo saúde e doença, a mercantilização da educação, extensão popular, currículo oculto, saúde mental, desmonte da saúde pública, que é um tema fundamental para a gente, ensino e pesquisa socialmente referenciado, que a Naju até trouxe no resgate histórico, que a gente até hoje não conseguiu reverter essa questão de um ensino técnico, né, e não só, e que não é preocupado com a realidade da nossa população. Então, a gente tem esse debate também, a gente continua fazendo ele, continua lutando por um ensino e uma pesquisa que sejam realmente preocupados com a realidade do nosso povo, saúde das populações negligenciadas, opressão e ideologia, meio ambiente, e aí, a partir de todos esses temas, né, aqui eu só citei alguns, tem vários outros, a gente produz materiais, tanto sobre esses temas mencionados, quanto em relação a outros, e também sobre a conjuntura. A gente produziu documentos sobre a Covid, né? A gente fez uma pesquisa sobre o EAD em contexto do Brasil e tudo mais. Então, a gente faz essa produção de material para embasar todos os nossos debates em eventos, né? E para auxiliar também no crescimento pessoal e profissional dos nossos estudantes que estão sempre com a gente aí nos eventos e na gestão e na rede de ajuda, enfim. E aí, falando em rede de ajuda, né, amiga? Pode passar. Já deixo um convite para vocês. As inscrições para as redes de ajuda da DENEM estão abertas. Inicialmente, até dia 25 de março, mas agora a gente deu uma ampliada no prazo. Vocês vão ter aí mais uma semana, além do dia 25, para preencher. Deixei o QR Code para ficar facinho, para vocês já irem direto para o edital, né? Ler tudo bonitinho, tem várias orientações lá sobre como nomear alguns documentos que a gente pede no formulário de inscrição, e sobre os critérios de certificação também, né? Porque participar da rede de ajuda dá certificado, que conta ponto para os intercâmbios da DENEM, que são mediados pela CLEV, né? Que conversa com a coordenação de estágios e vivências, que é da DENEM. Então, vale ponto, então venham participar com a gente da rede de ajuda, se inscrevam para a regional de vocês, para a coordenação regional de vocês. Quem é de Minas é da Sudeste 2, então se inscrevam para a Regional Sudeste 2. Quem não é de Minas, só jogar no Google Regionais DENEM, que aí vocês conseguem ver qual que é o estado que cada regional compreende e tudo mais. E também dê uma olhadinha nas coordenações de área, né? A gente tem 6 coordenações de área, mas nesse edital a gente abriu inscrição para 5. Então, a gente tem a coordenação de educação, que a Naju faz parte. Então, caso você se inscreva, você vai trabalhar aí próximo dela. A gente tem a coordenação de políticas de saúde, que foi aquela coordenação que fez o formulário de vacinação. Então, caso você entre, se você for para o grupo de trabalho sobre vacinação, provavelmente você vai ajudar aí na interpretação dos dados que a gente conseguiu, né, e tudo mais, e fazer um documento que represente aí o cenário da vacinação. A gente tem a COCULTMA, que é de Cultura e Meio Ambiente, a SEXO, que é de Extensão Universitária,
e a COCIEM, que é a coordenação científica, que vai debater pesquisa, né, pesquisa principalmente, enfim. Então, estejam aí ligadinhos, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem mandar mensagem lá no Instagram da DENEM, que é @DENEMBR. Daí, se vocês quiserem trocar ideia sobre alguma coordenação, é só vocês falarem, oi, tô precisando conversar sobre, sei lá, a Cocúltima. Aí vão te passar o contato de alguém da Cocúltima para explicar melhor como que é o trabalho, né, e tudo mais. Então, se vocês se interessarem, se inscrevam lá, conversem com a gente. E é isso, né? Eu acho que a Naju trouxe aí uma questão de que a gente está tão, né, desanimado nesse momento, porque a gente sente que a gente não tem voz, né? É uma conjuntura muito difícil, tem muita gente morrendo todo dia, né? E parece que não tem nada sendo feito. Sem falar que a gente tem aí visto investidas em relação ao desmonte de todo o aparato estatal, principalmente do Sistema Único de Saúde, que a gente entende que é tão importante nesse momento, né, de pandemia, para controlar a pandemia. Um cenário de mercantilização da educação também, enfim, para todo lado que a gente olha tem alguma investida, né, contra a gente. E aí a gente tem duas opções, né? A gente pode se entristecer, né, ficar desanimado, ficar desesperançoso, ou então, sei lá, conseguir energia de algum lugar e se organizar, seja no movimento estudantil, seja em algum coletivo, para realmente conseguir ser ator de transformação dessa realidade, né? Porque não existe nada determinado na nossa sociedade. Se a gente não fizer nada para mudar, essas coisas vão continuar acontecendo. Então, convido vocês a virem se organizar com a gente, para que a gente consiga lutar juntos e conseguir transformar essa realidade. Pode passar, amiga. E aí, deixo só essa frase aí para inspirar mesmo, né? Que é uma coisa que a gente usa como motivação e incentivo dentro da DENEM, é uma frase muito importante para a gente. Que lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo novo. Então é isso, né? Lutar para a gente é necessário, porque é a partir dela que a gente consegue criar novas possibilidades de um mundo, do mundo que a gente vive. Obrigada. Nossa, com essa fala, meu olho até encheu de água. Obrigada, Ju, pela construção do espaço aqui em conjunto, foi maravilhoso. E é isso, gente. Eu queria reforçar o convite da Ju. Eu sou coordenadora de vocês, da FASÉ, né? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem me chamar também no meu Instagram pessoal. Me chama lá, manda mensagem para a gente trocar ideias sobre as várias coordenações, as coordenações de área, enfim. Se vocês tiverem dúvida, podem chamar lá. Qualquer outra demanda também, vocês fiquem sempre à vontade. E agradecer também as meninas do Diretório Acadêmico, foi um prazer, é sempre um prazer construir o movimento estudantil com vocês. Obrigada, gente. Em nome da CAF, né, eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, principalmente a Ana Júlia e a Júlia, por se disponibilizarem e estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve presente e boa noite, né? A gente espera ter um outro Café com Prosa em breve. Obrigada, gente. Boa noite. Pensem muito no que eu falei e venham construir com a gente, hein? Boa noite, gente.